capítulo 13, a partir do primeiro versículo. Diz assim: por ordem do Senhor, um homem de Deus foi de Judá a Betel, quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar, para queimar incenso. Ele clamou contra o altar, segundo a ordem do Senhor: ó altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, e se chamará Josias. Sobre você ele sacrificará os sacerdotes dos altares idólatras, que agora queimam incenso aqui, e ossos humanos serão queimados sobre você. Naquele mesmo dia o homem de Deus deu um sinal. Este é o sinal que o Senhor declarou: o altar se fenderá, e as cinzas que estão sobre ele se derramarão. Amém? Vamos orar. Senhor, dependemos de Ti agora. Pedimos, ó Deus, que o Senhor fale conosco, que a Tua palavra venha, Senhor, de encontro às nossas necessidades. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, podem se assentar. Este texto fala de um cara chamado Jeroboão. Olha ali no versículo 13, na parte 2, diz: quando Jeroboão estava em pé, junto ao altar para queimar incenso. Sabe, tem dois Jeroboões, sabe? Jeroboão I, Jeroboão II. O Jeroboão I, ele tornou-se rei sobre Israel na época da divisão do reino. Os irmãos se lembram, né? Que 2 tribos ficaram com Roboão, filho de Salomão, e 10 tribos ficaram com esse cara aqui, Jeroboão I, que se tornou o rei de Israel. Ele não era da família de Davi, ele não era de família real, mas ele acabou conquistando 10 tribos. E a partir da morte de Salomão, essas dois reinos, que é o reino dividido, passou a caminhar de forma independente. Então tinha os reis de Judá e os reis de Israel, o reino do sul, Judá, reino do norte, Israel. Capital do reino do sul, Jerusalém. Capital do reino do norte, Samaria. Foi isso que aconteceu. Mas houve, quando este homem, que não fazia parte da família de Davi, conquistou o reino do norte, as 10 tribos de Israel, ele quis manter a religião de Israel. Ele quis manter os rituais que faziam parte, né, que foram orientados e ditos por Deus através de Moisés, de como deveria ser o procedimento, né? Ele queria manter a liturgia dos cultos, mas uma coisa ele não queria. O que ele não queria? Ele não queria o Deus de Israel. Ele queria o templo, a liturgia, ele queria o sacerdócio, tanto que ele formou um sacerdócio independente. Ele rejeitou os sacerdotes que eram da família de Arão e levantou seus próprios sacerdotes, os seus próprios líderes. Ele levantou um templo, um lugar de adoração chamado Betel, lá em Betel. Tanto que ele estava aqui em Betel oferecendo incenso, quando o rei, ele não oferecia incenso. O que o rei fazia? O rei reinava. Quem que oferecia incenso? Seriam os sacerdotes. Mas ele já tinha um grupo de sacerdotes dele, ele já tinha um grupo de trabalhadores do templo dele, ele manteve a liturgia, ele manteve o culto, ele manteve os sacrifícios, ele colocou bezerros de ouro em alguns lugares no Reino do Norte, para que o povo pudesse ir e sacrificar e adorar. E assim os rituais culticos, o sacerdócio
a liturgia, os símbolos, os sacrifícios, todos continuaram. E a palavrinha que a gente pode usar para isso é que Jeroboão, o que ele fez? Conseguiu raptar a religião de Israel. Então ele tinha culto, só que era do jeito dele. Ele tinha sacrifício, só que era do jeito dele. Tinha liturgia, só que era do jeito dele. Ele raptou tudo aquilo e fez conforme a própria vontade dele. E para que o povo não fosse até Jerusalém para adorar no templo de Jerusalém, construído por Salomão, Jeroboão, ele colocou diversos altares em lugares aonde o povo pudesse adorar, e colocou diversos bezerros de ouro para que o povo também se dobrasse e adorasse. Quem olhava de longe parecia que estava tudo igual, porque tinha templo, tinha culto, tinha adoração, tinha sacerdócio, embora não fosse o sacerdócio araônico, tinha tudo. Os irmãos estão entendendo? Só que lá em Judá, que era o reino do sul, tinha o templo de Jerusalém, tinha a capital Jerusalém, tinha um sacerdócio levítico, tinham profetas, tanto que esse profeta que nós lemos aqui no capítulo 13 de 1 Reis, era um profeta que tinha vindo de Judá, para profetizar ali em Betel, no outro reino. E ele deu de dedo para Jeroboão e disse: o que você está fazendo não é certo. E um dia Deus vai visitar e vai quebrar o altar no meio. E como sinal, o altar se partiu em dois. Lembram da história, né? Porque a religião de Israel, o culto, tinha sido raptado. Sabe, hoje em dia, eu sinto mais ou menos isso no nosso querido Brasil, né? E não só no Brasil, em diversos lugares do mundo. O culto foi raptado, né? Se levantaram líderes que raptaram a igreja, raptaram a teologia, raptaram os seminários ensinando socialismo, né? Estudando marxismo com aplicação religiosa, igrejas fazendo leilão de relógio e de tênis, né? Coisas assim acontecendo. E a gente fica pensando, o que está acontecendo nessa nação? O que está havendo? Profetas mirins se levantando, homens para se sentirem homens, tem que subir no monte. Tem esses caras dizendo assim, ó, se você subir ao monte, quando você descer, você vai ser um homem, entregue a sua família, a sua mulher. Rapaz, se um dia eu subir no monte para que possam olhar para mim e dizer que eu sou um homem, daí, olha, pode me internar no hospício, porque não passaram 10% que eu já passei na minha formação, e com 60 anos eu preciso pagar R$ 1.500 para subir num monte com um bando de gente, né? Naquele regime militar, para daí eu poder dizer que sou homem. Raptaram, como Jeroboão fez no reino do norte. Assim está acontecendo também nos dias. Mas como que nós chegamos nessa situação no Brasil, e não só no Brasil, em muitos lugares do mundo? Nós vamos estudar isso hoje, pensar sobre isso. Quais os fatores que levaram, ou que deram condições para que Jeroboão conseguisse raptar a religião, raptar o culto, raptar o sacerdócio.
naquela época, e nós vamos ver que tem muito a ver com o que acontece nos nossos dias hoje. Então, o primeiro fator que aconteceu, nós vamos abrir lá em 2 Crônicas, no capítulo 9, 2 Crônicas, capítulo 9, que fala desse mesmo período de tempo, no versículo 29. 2 Crônicas 9, 29, diz assim, ó. Todos encontraram? Segundo livro de Crônicas. Crônicas vem depois de Reis, tá? Porque primeiro os reis, daí as crônicas dos reis, né? No versículo 29 do capítulo 9 diz assim: os demais acontecimentos do reinado de Salomão, desde o início até o fim, estão escritos nos relatos do profeta Natã. Sabe o que aconteceu aqui? Versículo 30, Salomão reinou 40 anos em Jerusalém, sobre todo Israel. Então descansou com seus antepassados. A primeira coisa que acontece para que a religião, para que a igreja, para que o povo de Deus seja raptado numa época como aconteceu nessa época, é a morte dos líderes. Morte dos grandes líderes. Enquanto Salomão estava vivo, as 12 tribos estavam unidas. Enquanto Salomão estava vivo, houve a construção do templo de Jerusalém. Enquanto Salomão estava vivo, o povo estava unido. O sacerdócio estava funcionando. Ele era considerado o homem mais sábio da sua época, apesar dos erros que cometeu. Até hoje a gente fala da sabedoria de Salomão. Nós temos lá o livro de Eclesiastes, nós temos o livro de Provérbios, onde aprendemos ainda hoje com Salomão. Mas quando morreu Salomão, quem deveria reinar no seu lugar era Roboão, o filho dele. E foi esse Roboão que fez tudo errado. Quando morre um grande líder, mas não tem ninguém à altura para continuar o legado, né? Nós estamos vivendo uma época que morreu Billy Graham, né? O maior evangelista do século passado, que pregou em quase todas as nações do planeta. Podemos ter críticas a Billy Graham, mas ele foi um homem que nunca esteve envolvido em escândalos e pregava, veio pregar no Brasil, pregou no Maracanã, pregou na Rússia quando ninguém entrava lá, pregou na Europa, pregou no Oriente Médio, pregou no mundo. Nós estamos aí com o Jimmy Swaggart, falando lá da linha, então, Billy Graham já mais na linha tradicional, Jimmy Swaggart na linha pentecostal, fez 90 anos, já está quase virando a página, né? Fez 90 anos, assistiu o culto, né, de 90 anos, ele ainda prega através da internet, da sua igreja, e os seus livros. Esses dias nós fomos num encontro no seminário, ganhamos uma Bíblia, a Bíblia do Jimmy Swaggart, né? E presenteamos algumas pessoas com essas Bíblias, né, com comentários. Ainda está, mas já está virando a página. Grandes homens mais próximos de nós estão já com seus 80, 90, e muitos já estão morrendo, partindo. E o que nós estamos colocando no lugar? Nós estamos colocando no lugar, hoje a Marilda me falou de um pregador criticando, porque igreja não pode falar de dinheiro. E daí, na mesma crítica, ele diz: a igreja tem que pegar o dinheiro e ajudar o pobre, mas se ela não pode falar de dinheiro, não vai ter dinheiro para dividir com o pobre, como é que vai fazer? E a Bíblia fala de dízimos, de ofertas, não tem que ser aquele de ficar pedindo, mas ensinando a igreja, a fidelidade, a mordomia cristã. Líderes se levantando, líderes, não tem ninguém para colocar no lugar do Billy Graham, não tem ninguém para colocar no lugar do Jimmy Swaggart, não tem nenhuma voz lúcida. São esses os líderes que falam para milhões de brasileiros estúpidos, que não sabem
olhar na internet e escolher coisa boa. Líderes tradicionais que dizem que é para a pessoa, primeiro ela tem que se converter para poder aceitar Jesus. Olha só. Sabe o que é isso? Esses da predestinação, né? Eles dizem, não, o cara está morto em delitos e pecados. Então Deus pega aquele morto, converte ele para que ele possa crer. Sendo que a Bíblia diz que primeiro você tem que crer para daí ser salvo. Quem são esses? É aquele outro lá que todo mundo gosta, né? Vão me apedrejar um monte, falar dele, né? Tem que, primeiro, Deus converte e depois o cara crê. Que inversão. Quando faltam líderes da magnitude daqueles que seguraram as pontas até os dias de hoje, se levantam estes. O Israel foi no monte, agora está voltando de lá, né? Num culto, ministrou louvor, tal, no meio do mato lá, um retiro. E daí eles dramatizaram tudo, né? Dramatizaram os textos bíblicos e tal. Mas essa semana diz que é pecado fazer teatro dentro da igreja. Estamos lascados, né? Quantos teatros que nós já fizemos na igreja? Hã? As crianças que agora são adultos, desde pequenininho, fazendo teatro, para mostrar a mensagem de uma forma gráfica, para que as pessoas possam entender. São os líderes que temos, líderes que esqueceram da palavra de Deus e falam aquilo que está no seu próprio coração, e que Deus nunca falou e nem pensou, porque o teatro, o profeta, como é que fazia o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel em especial, né? Mas Jeremias também, eles dramatizavam. O Israel pregou esses dias, né, que Jeremias estava com o jugo, né? Não é isso? Para pregar que o povo iria para o cativeiro. Então ele dramatizava a sua pregação. E daí veio um profeta mentiroso e disse, tirou o jugo e disse, Deus vai libertar o povo em 2 anos. Daí o profeta Jeremias falou, tudo bem. Daí Deus falou, volta lá, coloca agora um jugo de ferro e diz assim, você quebrou o que era de madeira, eu vou colocar um de ferro, serão 70 anos. Dramatizado. Tem profetas que se levantam na sua própria voz. O que aconteceu nessa época que Jeroboão raptou a religião de Israel é que morreu Salomão. E daí o que aconteceu? O filho dele ia assumir, Roboão. Não estava à altura. Segundo fator que leva a religião, o culto, a adoração, ser raptado numa época, é que a nova geração tem desprezado o conselho dos antigos. Porque Roboão, vamos ver lá no capítulo 10 de 2 Crônicas, mantenha aberto ali, diz que quando morreu Salomão, Roboão foi até Siquém, onde todos os israelitas tinham se reunido para proclamá-lo rei. Vamos ler ali no versículo 6. O rei Roboão, versículo 6, perguntou às autoridades que haviam servido ao seu pai Salomão durante a vida dele, como vocês me aconselham a responder esse povo? Eles responderam, se hoje você for bom para com esse povo, se o agradares, lhes derem resposta favorável, eles serão sempre teus servos. Roboão, contudo, rejeitou o conselho
que as autoridades de Israel lhe deram e consultou os jovens que haviam crescido com ele. Segundo fator que levou a religião de Israel, o povo de Israel, a liturgia, o culto, a adoração a Deus ser raptado por Jeroboão, é que Roboão rejeitou o conselho daqueles que andaram com Salomão e foi lá para os jovens. E os jovens falaram assim: olha, teu pai fez de um jeito, vamos fazer de outro jeito, né? Se o teu pai colocava impostos de tanto, dobre isso. Se o teu pai era bondoso, seja duro. Era o conselho dos jovens. Olha só o que os jovens disseram, né? No versículo 9, perguntou-lhes: qual é o conselho de vocês? Como devemos responder a este povo? Daí no versículo 10, os jovens que haviam crescido com ele responderam: a este povo que te disse, teu pai colocou sobre nós um jugo pesado, torna-o mais leve. Dize: meu dedo mínimo é mais grosso do que a cintura do meu pai. Pois bem, meu pai lhes impôs um jugo pesado, eu o tornarei ainda mais pesado. Meu pai os castigou com simples chicotes, eu os castigarei com chicotes pontiagudos. Era o conselho dos jovens. Como que é o conselho dos jovens hoje em dia? Hoje em dia o conselho dos jovens para as igrejas, como é que são os cultos? Antigamente pastor, né, na frente, púlpito, o que os jovens fizeram? Jogaram fora o púlpito, primeira coisa, né? Escola dominical, para que escola dominical? A gente tem que dormir no domingo. Escola dominical 9 da manhã, domingo é dia de dormir, né? Fazer culto na igreja. Para que ter paredes bonitas? É tudo preto, parede preta, né? Ah, lá atrás tem que ter um palco bonito. Pastor já não é aquilo, pastor tem que ser animador de programa. Culto tem que ter fumaça, tem que ter luzes, né? Por que ir atrás do Billy Graham? Por que ir atrás do Jim Swaggart? Por que ir atrás daqueles homens que andaram com Deus, aqueles que jejuavam, aqueles que buscavam, aqueles que andavam com Deus, aqueles que sacrificaram a vida toda para trazer o Evangelho? Vamos mudar tudo, vivemos novos tempos. É isso que tem acontecido. A igreja tem sido raptada. E o conselho dos antigos tem sido abandonado. E nós estamos vivendo esse período de transição, sabe? Porque outra coisa que está acontecendo, vamos lá de novo para 1 Reis, no capítulo 13, aquele texto que nós estávamos. Porque quando o homem de Deus foi lá e criticou Jeroboão, e disse para Jeroboão que ele não deveria queimar incenso, que ele estava fazendo tudo errado, porque ele estava raptando a religião de Israel, o povo de Israel, o culto de Israel. Aquele profeta, ele tinha uma ordem de Deus: vai lá, fale, só que lá onde você vai, você não vai comer, você não vai dormir, você não vai ficar. Estão entendendo? Ele tinha que dar a mensagem e ir embora. Mas daí, vamos ler ali no versículo 11, o que diz? Ora, havia um certo profeta já idoso, então um profeta da velha geração, né? Aquele profeta que não tem desculpa a dar, porque viu o que era certo e não pode aceitar o que está errado. Há uma responsabilidade muito grande em ser o profeta velho, né? Alguém conhece o profeta velho aqui? Né? A Miriam conhece, a Bia conhece, né? Profeta velho. Tem o profeta velho aqui também, porque eu não sou novo. Tem alguns, né? Mas havia um profeta velho lá, então ele não tinha desculpa para aceitar esse monte de besteira que estava acontecendo no reino de Jeroboão.
E diz assim, esse profeta morava em Betel. Sabe o que era Betel? Betel era a alternativa para o povo não ir cultuar em Jerusalém. Estão entendendo? Jeroboão, quando assumiu o reino do norte, ele colocou lugares específicos, bezerro, colocou sacerdotes, tudo igual. Só não tinha Deus. E esse profeta era o profeta de Betel. Estão entendendo? O profeta velho, já aculturado, né? Ele já aceita aquelas coisas, né? Dá o seu aval. Vocês iriam numa igreja que tem um bezerro ali do lado? O profeta estava lá em Betel. E ele era profeta velho, então ele era um profeta de Deus, que sabia o que era certo. E ele viu aquele profeta novo chegando e dando de dedo em Jeroboão, aquele rei que havia usurpado o reino. E ele ficou encantado pelo profeta novo. Sabe, tem muito profeta velho que fica encantado pelo profeta novo, né? Está aqui o pastor Ismael, profeta velho, né? Porque há quanto tempo? 50 anos aí na lida, né? A primeira vez que eu preguei eu tinha 16 anos. Eu estou com 61, faz quanto tempo, Israel? Eu sei que é bom de conta. 40 e quase 50 anos. E eu posso olhar assim, né? Eu que já estive naquela geração que conheceu a igreja. Porque quem nasceu depois da década de 80 não conhece a igreja. Se nasceu desse contexto, não conhece. Daí o que acontece? Posso olhar lá assim os profetas novos, né? Pô, olha que legal! O cara leva lá em cima para um lugar, e daí sai umas coisas brilhando para todo lado. Ele faz encontros, e daí deixa o povo lá sem comer, para que o povo possa ficar suscetível à sua voz. Nossa, olha, está vendendo um monte de coisa dentro da igreja. Olha, ele transformou tudo o culto, agora tem... Porque antigamente, a pregação era 2 horas, tá? Eu sou dessa época. Eu ia lá na Assembleia de Deus no meu bairro, sentava lá, sabia que era 1h30, 2 horas de pregação, palavra, povo chorando, povo louvando. Depois diminuíram para 1 hora. Vocês devem estar arrepiados aí, 1 hora, né? Daí diminuíram, disseram que ninguém aguenta mais do que 40 minutos. E quando eu estava no seminário, sabe qual que era? Ninguém aguenta mais do que 20 minutos. Tá? E hoje eu já vi encontros de jovens que eles faziam a propaganda: venha para o culto dos jovens e não se preocupe, não vai ter pregação. Estão entendendo? Imagine eu me encantar por isso. Irmã Margarida pode me internar o dia que eu me encantar com esse tipo de coisa. O profeta velho viu o profeta novo e chegou para o profeta novo, versículo 15. Então o profeta lhe disse: venha à minha casa comer alguma coisa. Qual que era a ordem de Deus? Não era para comer ali naquele lugar, não era para dormir naquele lugar, não era para ficar naquele lugar. Leva a mensagem e vai embora. E o profeta velho: venha comer na minha casa. Tá? Daí o versículo 18, o profeta idoso respondeu, quando o profeta novo falou assim: Deus me deu ordem, sabe, para não dormir, não comer aqui. Daí olha o profeta velho no versículo 18. O profeta idoso respondeu: eu também sou profeta, como você. Estão vendo? Eu sou profeta como você. E um anjo me diz, por ordem do Senhor, faça-o voltar
com você para a sua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. O problema do profeta velho, que se deixa aculturar e se encanta pelo novo, é que ele sabe que está tudo errado, mas dá certo, que enche igreja. E daí ele fica tentado, né? Ele fica tentado a seguir o rico Warren, ele fica tentado a ir por esses caminhos, e de repente ele pega, né? E começa a usar de revelação, né? Ó, eu sei que Deus falou isso, mas um anjo me disse que dá para mudar. Porém, os irmãos estão vendo como que a religião de Israel foi raptada naquela época, porque os profetas velhos eram covardes. Os profetas velhos estavam aceitando tudo. Os profetas velhos estavam calando a boca. Os profetas velhos rejeitavam, mesmo eles tendo tido a experiência de uma vida genuína com Deus. Mentiu. E aquele profeta que era lá do outro reino, que tinha ido ali, do reino de Judá, né, ele acabou entrando na conversa do profeta velho e o que aconteceu? Morreu, né? É interessante a situação do profeta velho, porque o profeta velho ele anda entre o novo, daqueles que não aceitam o conselho dos anciãos e fazem na igreja tudo que eles querem. Ele está ali, mas ele também está com as coisas da época que ele era sério, que ele era homem de Deus. E Deus falou com ele. Olha o que Deus falou com ele. Diz assim, mas ele estava mentindo, né? Daí no versículo 19. E o homem de Deus voltou com ele e foi comer e beber na casa dele. Caiu na conversa, né? Olha só o que aconteceu. Enquanto ainda estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso, que o havia feito voltar. E ele bradou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim diz o Senhor, você desafiou a palavra do Senhor e não obedeceu a ordem do Senhor, o seu Deus. Você voltou e comeu pão, bebeu água no lugar onde ele havia dito que não comesse nem bebesse. Por isso o seu corpo, o seu cadáver, não será sepultado no túmulo dos seus antepassados. O que aconteceu com o profeta? Ele encontrou um leão, né? Que o atacou e o matou. Mas olha, é o mesmo homem, né? O profeta velho, que vivia em Betel e que vivia com a sua mente no passado, quando Deus agia. E daí, tinha hora que ele falava a coisa certa, e tinha hora que ele mentia, dizendo que via um anjo, para não ficar mal na fita. E isso faz com que a igreja seja raptada. A igreja hoje foi raptada por esses bandidos mentirosos, porque os homens de Deus antigos se calaram e aceitaram todo o besterol. Começou com dente de ouro na igreja, depois soprava, caía, pegava o paletó, caía todo mundo. Depois era transferência de unção, depois foi guerra espiritual, depois foi maldição hereditária, e
os pastores mais velhos olhavam, o negócio dá certo, vem encher a igreja, né? Eu sei que está tudo errado, mas se eu falar, eu vou ficar mal na fita. Porque a Bíblia diz, o quê? Que a responsabilidade é individual e os filhos não carregarão a iniquidade dos pais. E quando a gente se converte, sabe o que acontece? É quebrado. Porque Deus faz misericórdia até a 1000ª geração daqueles que o amam. Embora faça juízo até a 4ª geração daqueles que não o amam. Crente com medo de maldição. Isso é doido. Você se converteu e você é bênção até a 1000ª geração. Sabe o que é isso? E quem é da velha guarda sabe disso. Tá? Sabe disso. Mulher de pastor, hoje em dia, o que é? Pastora. É mulher de dentista, o que é? É dentista, não estudou, não fez nada, mas é dentista. Então vai lá, abre sua boca, deixa ela mexer no teu dente, você vai ver o que é bom para tosse. E pastor é médico de alma é psique, isso é o interior, a gente trabalha com aconselhamento. E daí uma pessoa que não foi chamada, que não foi capacitada, que não estudou, que não tem o aval da imposição de mãos, que marca o reconhecimento do chamado de Deus, ela é pastora, vai cuidar da tua alma. Né? Neurocirurgião. A mulher é o quê? Neurocirurgião. Deixa abrir sua cabeça, vai ver o que vai acontecer na sua cabeça. E os pastores velhos, calados. E achando, não, mas são jovens, jovem é outro papo, é outra geração. A palavra de Deus é a mesma. Ontem, hoje e eternamente. Por isso que tem pastor aí, colocando área VIP dentro da igreja. Por isso que hoje em dia você pode vir na igreja e trazer seu cachorro, porque tem área pet. Sabe? Está lá em acrescentares, né, que nem eles dizem. Área pet, você pode trazer cachorro, traz o gato. Área VIP, tem que pagar, lógico, né? Mas tem café, tem bolo, né? Tem bebida, tem sabe o quê? Boate. Boate gospel. O que você acha, Mi? Boate gospel. Ambiente, aquela luzinha, aquele negócio meio escuro lá, aquela musiquinha, momento da paquera, todo mundo lá, né? Hoje em dia não fala paquera, né? Acho que fala outro nome, não sei, né? E daí começa uma música diferente lá, alguém vai no microfone, agora a gente vai ouvir a palavra do pastor um momento, tá? Bem rapidinho, tá? E vai lá na boate gospel, e daí quando sai de lá vai todo mundo para oração, né? Será? E a pastorada velha, hein? Gente que já teve na igreja, quando a igreja era igreja, tem que abrir a boca, tem que falar. Agora, um grande questionamento é que existem no mundo grupos pequenos que estão denunciando, estão falando que não entram, que não se dobram,
a Baal, né? Lembra quando Elias se sentiu sozinho? Elias se sentiu tão sozinho, e Deus falou para ele: olha, é o seguinte, eu reservei quantos? 7.000 que não se prostraram diante de Baal. Tem gente, tem crente por aí, irmãos, crente verdadeiro, que não aceitam isso. E agora, daí questiona, por que tem que continuar pregando? Porque você prega, é duramente criticado em casa, é duramente criticado na igreja, é duramente criticado, os olhos se voltam e dizem: mas você, por que continua pregando? E tem um motivo bíblico, né? Tem que ser. A Bíblia diz assim, que no ano em que morreu o rei Uzias, capítulo 6 de Isaías, lembram? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Todo mundo conhece a história. Os serafins cantavam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. As horas do seu manto enchiam o templo. E eu disse: ai de mim, que sou um homem de lábios iníquos e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Senhor. Lembram? Daí uma tenaz com brasa viva, purificação do profeta. E daí Deus fala: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E Isaías falou o quê? Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Certo? Daí Deus enviou o profeta Isaías para pregar. Mas olha o envio do profeta, capítulo 6 de Isaías, a partir do versículo 8, Isaías 6, 8. Diz assim, todos encontraram? Amém? Isaías capítulo 6, versículo 8, diz assim: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Ele disse: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, mas nunca percebam. Que ministério, né? O que mais que ele diz? Torne insensível o coração desse povo, torne surdos os seus ouvidos e feche os seus olhos, para que não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, não entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então eu respondi: até quando, Senhor? Até quando que seria esse ministério? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada. Que ministério, né? Eis-me aqui, envia-me a mim. Então vá e diga que esse povo não vai se converter, não vai ouvir, não vai entender, mas pregue. Por quê? Porque o ministério profético, ele tem dessas, sabe? Assim como a gente prega e as pessoas se convertem, certo? A gente prega e as pessoas que ouvem e rejeitam são condenadas. Porque assim, sabe quando o cara tem que receber uma intimação judicial porque vai ser despejado da casa? Antes dele receber isso, não podem despejar ele. Só para a gente entender, fazer uma analogia, né? Então primeiro chega lá uma mensagem para Marilda: Marilda, você tem 30 dias para sair porque você perdeu sua casa. E daí começa a contar o quê? O prazo. Deus faz a mesma coisa. Deus manda o profeta.
para dizer, creia. E Deus manda o profeta para dizer, você está lascado porque você não crê. E a partir do momento que aquele indivíduo ouviu, ele é responsável, porque começa a contar o prazo. E aquilo que Deus mandou dizer vai acontecer. Estão entendendo? Por que a gente tem que continuar pregando? A gente está pregando para a salvação. Mas existe a contrapartida. Quem rejeita já está condenado. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas se você ouve, coração duro, quer andar nos seus próprios caminhos, você é responsável por aquilo que você ouviu. Deus levanta profeta para chegar e dizer, vocês não vão crer, vocês não vão aceitar, vocês vão rejeitar, vocês não vão querer entender. Daí o profeta Isaías pergunta, até quando que eu tenho que pregar isso? Até eles irem para a Babilônia. Será que isso é muito raro? Vamos ver, ó, a gente está no Isaías, então, o que vem depois de Isaías mesmo? Jeremias. Então vamos ler lá capítulo 7 de Jeremias. Para não dizer que é uma coisa que aconteceu lá por acaso, olha lá, ó, no versículo 24. Deus manda Jeremias, né? Daí diz no versículo 24 do capítulo 7. Mas eles não me ouviram nem me deram atenção. Antes seguiram o raciocínio rebelde dos seus corações maus. Andaram para trás e não para frente. Desde a época em que os seus antepassados saíram do Egito até hoje, eu lhes enviei os meus servos, os profetas, dia após dia. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, tornaram-se obstinados, foram piores do que os seus antepassados. Deus mandou profeta, né? Dia após dia. Mas eles, quê? Não quiseram ouvir. Daí a responsabilidade é maior. Qual que é o próximo profeta? Daí tem Lamentações, depois Ezequiel. Vamos lá também. Ezequiel, no capítulo 2, versículo 3, diz assim, ó. Ele disse para Ezequiel, depois que Ezequiel teve a visão da glória de Deus, né? E Deus o chama para o ministério, lá junto às margens do rio Quebar, ele diz, filho do homem, vou enviado aos israelitas, nação rebelde que se revoltou contra mim. Até hoje ele e seus antepassados têm se revoltado contra mim. O povo a quem vou enviar é obstinado e rebelde. Diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, e quer aquela nação rebelde, ouça, quer deixe de ouvir, saberá que um profeta esteve no meio deles. Profeta é para pregar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Estão entendendo? Ó, uma portinha aqui numa quitanda, né? No dia do juízo, todo mundo aqui em volta. Deus vai dizer, lembra daquela portinha na quitanda lá? Aquele pastor careca, feio, pregando no microfone? Então, era o meu profeta. Estava pregando a palavra lá. Você passou, não entrou. Você ouviu, não deu crédito. Você ligou uma bicicleta velha de motor para fazer barulho, para atrapalhar. Você estava no boteco, no karaokê, cantando lá que nem doido. Nada contra, né, que cante. Mas e a palavra que pode salvar? A gente esteve lá no outro lugar, a voz de Deus estava ali, na árvore do paraíso. Nós estivemos aqui no outro lugar,
A voz de Deus estava ali. Quantos adolescentes hoje que encontram a gente? Nós estivemos no Uberaba. Quantas crianças largaram de irem para a marginalidade? Eu encontrei uma, que hoje tem 40 anos, Bia. Nós estamos velhos, né? E hoje é obreiro. A palavra de Deus vai. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. E tão importante quanto a boa notícia é dizer que se não aceitar a boa notícia, não tem jeito. A gente leva a boa notícia, mas a rejeição da boa notícia é uma péssima notícia. Raptaram a igreja porque os profetas não são ouvidos. Como aconteceu na época de Jeroboão. Roboão, que deveria assumir o reino, né, todo, acabou ficando com 2 lugares só, né? Judá e Benjamim, 2 tribos. Ele não estava à altura do seu pai, Salomão. E quando acontece isso, aparece um cara que não era filho de Davi, da descendência de Davi, um cara que não era crente, um cara que não estava nem aí para Deus. Ele só queria o ritual, o culto, né? Para controlar o povo. Ele levantou seus próprios líderes, seus próprios profetas, seus próprios sacerdotes. E a gente aprende uma coisa. A igreja é raptada quando a gente não se posiciona. E daí sabe o que acontece? Um aventureiro, que nem Jeroboão. Jeroboão era um cara que estava lá fugido, lá no Egito. Ele ouviu falar que tinha uma oportunidade, ele saiu lá do Egito, correu e conseguiu o trono. Quando a igreja não se posiciona, homens aventureiros não chamados tomam posse da igreja, raptam, e raptam o seu povo. É o que está acontecendo hoje. Morreu o Papa, né? Agora, um bando de maluco com um monte de profecias se levantam aí para conseguir like na internet. Daí, porque assim, ó, na minha época, quando eu era jovem, todo mundo falava, eu não, graças a Deus, eu fui orientado na palavra de Deus, desde criancinha, né, dona Margarida? Mas um bando de maluco dizia, a 2000 chegaremos, de 2000 não passaremos. Nós estamos em quanto que nós estamos? Que eu nem sei. 2,25, né? Então, sempre nessas épocas aparecem esses malucos para falar, ó, ano 2000 chegou, né? Vai acabar tudo. Lembram disso? Teve aí uma profecia inca que era de 2012, né? E nas igrejas, surgiu um cara com o código da Bíblia, diz, ó, tem um mistério na Bíblia, se a gente lê ela de trás para frente e de cima para baixo e tal. Na época que o pessoal ficava que nem doido pegando a Bíblia e ó, vai para cá, tentando fazer palavra cruzada na Bíblia, e daí descobriram que lá em Isaías, no capítulo 2, falava do rei Pelé, que seria o rei do futebol. E daí ele ganhou um programa na televisão para falar isso. E fez tanto sucesso que o programa dele foi para os Estados Unidos. Para falar do código da Bíblia. E tinha gente que vinha com a fitinha, naquela época a fita, como é que chama mesmo? VH, aquela fita lá que colocava no... Faz tempo, né? Não é CD não, é DVD, né? É do seu tempo, né? Então,
E daí com o código da Bíblia, não sei o que lá, daí aparece outro maluco que vê demônio nos desenhos animados, e daí uma irmã na igreja chega, pastor, veio alguém lá em casa e disse que eu tinha que tirar aquele quadrinho que era do demônio, e o meu filho não podia usar a Havaiana porque tinha uma foto do Pica-Pau. Não estou entendendo. É sério, era uma irmã da igreja. Eu conversei com ela e o filho dela, que hoje já é desse tamanho assim, continuou usando Havaianas, tá? Mas a falta de... Quando a igreja não se posiciona doutrinariamente, quando a gente não tem escola dominical, quando a gente não ama essa palavra, parece Jeroboão para tudo quanto é lado. Jeroboão é de... O primeiro nome é Jeroboão. Porque Pedro, ele já falou isso, o apóstolo Pedro. O que ele falou? O apóstolo Pedro, ele falou assim: haverá tempo que farão comércio de vós. E tudo isso é para deixar esses caras milionários. Agora, o que eu quero dizer é que nós, povo de Deus, que amamos a Bíblia, a gente tem que levantar a voz e dizer bem alto, mesmo que sejamos minoria, mesmo que sejamos a voz que clama no deserto, falar bem forte a palavra de Deus. O arrependei-vos, crede no Evangelho. Morreram grandes líderes, que eram homens de Deus, que se levantem hoje, homens de Deus, grandes líderes, firmados, tão somente na palavra de Deus. Amém? Vamos fechar os olhos. Senhor, obrigado pela tua palavra, obrigado porque podemos estudá-la, ó Deus, debaixo da direção do teu Santo Espírito. Nós te louvamos, ó Deus. Pedimos, ó Deus, que ela continue ecoando, Senhor, dos nossos corações, e que possamos proclamar a tua cruz, o teu evangelho, a tua ressurreição aos quatro cantos, ó Deus. Nós te pedimos isso em nome de Jesus. Abra as portas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém.